Queridos irmãos, bondosas amigas, que Jesus possa nos abençoar. Nós vamos iniciar a nossa atividade com aquela alegria no coração e nesse instante convido-os para fazermos a nossa oração, rogando aos benfeitores que possam nos auxiliar no encaminhamento dos trabalhos da noite. Convido-os para retornarmos naquele instante histórico em que Jesus esteve conosco. Vamos sentar à mesa com Ele para banquetear o pão da vida. Junto com os discípulos, somos todos nós convidados. Por isso, convido-os para que nesse momento possamos calar as nossas necessidades transitórias e sentirmos a presença magnânima do Senhor dentro da morada da nossa alma. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dê sempre, Senhor. Perdoe as nossas ofensas, na medida em que aprendermos a perdoar aqueles que têm nos ofendido. Não nos deixes cairmos novamente nas tentações do caminho. Livra-nos, Senhor, do mal, pois o vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Jesus, nosso Mestre, amantíssimo Senhor dos nossos corações, suplicamos que nesse momento envolva todos nós, respaldando o nosso trabalho, o nosso encontro bendito, para que juntos possamos, de mãos dadas, abrirmos o livro da vida e procurarmos refletir sobre as leis que regem o universo e que promovem o nosso despertar espiritual. Que possamos, com a chave luz que a doutrina espírita nos oferece, abrirmos, então, o nosso entendimento, para que a revelação que dimana da misericórdia da providência divina nos visite, ampliando cada vez mais os nossos horizontes. E com isso possamos, numa seleção natural, investirmos na transformação do nosso mundo íntimo, para que as bênçãos do amor se façam em nós, por nós e para nós, nos auxiliando nesse desiderato de servir cada vez melhor. Pedimos, Senhor Jesus, que abençoe a todos que sofrem, que se encontram nas ruas, nos hospitais, nos lares, nos presídios, em todos os lugares que vicejam as necessidades. Abençoe, Senhor, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos adversários. Abençoe, Senhor, aquelas almas que já se encontram no mundo espiritual e que nesse momento, quem sabe, podem receber o nosso abraço, o nosso estímulo, as expressões legítimas da saudade que nos remonta a tempos felizes. Senhor, abençoe também aqueles que se encontram no mundo espiritual nas regiões de sofrimento, para que a paz se faça em todo o universo. Senhor, que o nosso programa da noite, os princípios básicos da doutrina espírita e do Teu Evangelho, possa ser pródigo para todos que aqui adentrarem e que ao final do nosso trabalho, do nosso encontro, do nosso estudo que se faz em grupo, possamos nos sentir em paz. Que a paz permaneça em nós hoje, agora e sempre. Que assim seja. Meus amigos, minhas irmãs, senhoras, senhores, boa noite para todos. Com alegria, então, vamos iniciar o nosso trabalho em torno do estudo dos princípios básicos e do Evangelho. Hoje, especialmente, para nós é um motivo de mais alegria ainda, porque estávamos saudosos de nos reencontrarmos, para trocarmos aquelas experiências que podem ser produtivas para o nosso momento atual e, quem sabe, fertilizando o nosso coração para os tempos vindouros, quando a misericórdia há de abrir oportunidades para o nosso crescimento e para, efetivamente, nos intercambiarmos com os nossos irmãos da jornada, estando eles no mundo espiritual, quanto aqueles, todos vocês, todos nós, e estamos no mundo dos homens. Que esse momento, o elo, possa ser fundamentado na legítima fraternidade, que traz para nós aspectos de igualdade, de liberdade e de responsabilidade. Nós estamos, então, dando continuidade ao estudo que iniciamos em torno do texto que é intitulado O Sermão Profético. Estamos trabalhando com o capítulo 24 de Mateus. E
durante já 3 semanas, nós trabalhamos até o versículo 8º, que eu peço a permissão para vocês para fazer a leitura, para darmos continuidade hoje, refletindo sobre o versículo 9 ao versículo 14. Mas como o nosso trabalho é um trabalho sequenciado, sempre procuramos fazer a leitura da semana anterior, que fora estudada, para que a gente possa criar algum tipo de sintonia ou conexão com o assunto que efetivamente despertou em nós aspectos de reflexão, de aprendizado, enfim. Então vamos lá, sem delongas. Capítulo 24, primeiro versículo. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muito. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa de meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muito. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Nós temos trabalhado esse texto que tem uma conexão profunda com o livro Apocalipse de João, que tem o objetivo de trazer revelação, tirar o véu. Apocalipse é a abertura do mundo maior para inspirar, para esclarecer aqueles que estão na jornada do aprendizado, já em condições de receber o maná, que efetivamente traz em si a substância generosa e oportuna, para que nós possamos, então, adquirir mais segurança e, automaticamente, as nossas ações se tornarem mais eficientes, dentro do contexto em que o aprendiz se encontra na romagem evolutiva. Até o versículo 8º, nós refletimos sobre a importância de transformarmos o templo íntimo, trabalhando sempre na renovação dos nossos conceitos, procurando efetivamente fazer aquele mergulho no campo interior para descobrir aqueles valores que se encontram naquele ponto em que, ao serem tocados, se tornam vigorosos nas suas expressões que fundamentam o futuro. Nós estamos nos referindo a virtudes, nós estamos falando do potencial que está adormecido e que, no momento oportuno, vai sendo descoberto, ampliado, se tornando a base para o trabalho que nos aguarda. Como também encontrarmos aquelas expressões, aqueles registros, aquelas experiências que precisam ser transformadas no seu sentido de trabalhar em busca da sublimação, transformando vício em virtude, trabalhando no seu sentido de investirmos nos planos do egoísmo e do orgulho para que eles possam ser aproveitados, no seu sentido de transformados em pontos que vão definir para nós o altruísmo e, acima de tudo, a humildade. Então, são pontos que a gente está buscando refletir nesses momentos em que a alma, quando vai atingindo aquele ponto
de maturação, a revelação se apresenta como que criando uma circunstância que possa nos ajudar para a efetiva mudança que nós necessitamos. Ou seja, tudo isso vai acontecendo a partir do momento em que se adquire maturidade. Nada acontece fora do momento que define aquele ponto que podemos iniciar aquela busca, iniciar aquele procedimento que vai calcar então esse homem novo que está para nascer. A gente sabe que o nascimento do novo homem se dá a cada ciclo que se fecha e aquele novo que se abre. A nossa vida, ela é construída por etapas. E existem muitos ciclos dentro de uma encarnação, como processos pedagógicos que definem um momento de aprender determinadas lições. Como existem outros ciclos, outras etapas que conjugam uma existência atual com existências anteriores. Por isso é que nós estamos envolvidos por corações, por pessoas, estando elas na Terra quanto no mundo espiritual, que fazem parte da nossa história e que com elas estamos juntos, de mãos dadas, procurando resolver questões que estão pendentes. Estamos juntos para nos estimular uns aos outros no processo do progresso, como também uns aos outros apontando limites e possibilidades. Então, em todo o procedimento em que antecede as alterações, a providência divina nos convida para refletir sobre o passado, para nos convidar para caminhar na direção do futuro. E nós observamos que, dentro do processo das transformações, nem sempre optamos pelo caminho, vamos dizer assim, aquele caminho mais ajustado, aquele caminho mais equilibrado, aquele caminho que tem efetivamente uma ressonância com o que a nossa consciência está indicando. Por isso, quando optamos pela ilusão, nos desviando dos propósitos que assumimos ou que estão sendo demonstrados pela própria circunstância da vida, nós vamos encontrar os empecilhos, as dificuldades, que efetivamente é a manifestação da providência divina também, que vai dizendo que precisamos repensar. Vamos dizer assim, é a dor que bate à nossa porta. E essa dor, ela muitas vezes se apresenta de uma forma contundente, no âmbito de fora para dentro, como muitas vezes essa dor, ela se expressa no próprio mecanismo da nossa intimidade, nos processos conflituosos que a alma trabalha, vive, dentro das exigências da evolução natural. E dentro desse movimento nós vamos ouvir de guerras, de rumores de guerra, nós vamos viver processos que normalmente nos ajudam ao despertamento, que vai nos ajudando no seu sentido de mostrar que a zona do conforto não é aquela melhor situação que nos ajuda dentro do próprio mecanismo do crescimento. Ou seja, nós somos como que visitados por forças que representam a própria engrenagem do processo. E nós sabemos que esse instante, ele vai então se apontando, ele vai se apresentando como aquele momento de definição. É o momento da escolha, mas uma escolha que realmente, quando nós optamos por agir conforme o nosso entendimento define, conectado com o que dimana do alto, essa escolha nos coloca, nos garante uma posição de mais tranquilidade interior. Sem nos alongar nos planos filosóficos, nós poderíamos fazer um paralelo com os tempos atuais, um momento em que estamos passando quanto à humanidade, porque tudo que está vigindo no processo planetário representa as próprias questões de ordem interna que cada um traz na sua bagagem espiritual. Com isso, nós vamos observando que os textos que encontramos no Evangelho, eles são extremamente simbólicos, porque do mesmo jeito que eles tratam das questões de ordem social,
de ordem planetária, de ordem cósmica, eles também nos ajudam num convite soberano para refletirmos sobre a ordem interior, dentro do plano que efetivamente deveríamos investir mais, que é o mundo íntimo, é o reino dos céus, conforme Jesus nos ensina em vários momentos do Evangelho. Então, quando, nesse momento em que estamos no processo de socialização, no processo político, no processo de interação com o próprio mecanismo da sociedade, das famílias, nós estamos o tempo todo tendo notícias de reviravoltas, nós estamos tendo notícias das injunções, da injustiça, dos mecanismos da indiferença, dos planos que estabelecem as disputas, o consumismo, uma série de fatores que cada indivíduo, na sua dimensão, vai como que sendo convidado a conectar com a indiferença, ou dentro dos planos do convite da evolução, sendo convidado para conectar com os planos, por exemplo, da solidariedade, com aquele mecanismo que nos aproxima do outro, porque na nossa intimidade nós já vamos como que identificando que esse movimento que nós vamos promovendo no mundo de César, ele não atende os anseios da alma. Só que pela própria imaturidade da humanidade ou dos indivíduos, nós somos então como que envolvidos por uma teia que define para nós o tempo todo aquelas possibilidades de acerto, aquelas condições de equívoco, para que a gente entenda que o grande lance é caminharmos, é seguirmos aquela jornada que a nossa consciência já define como o plano ascensional, aquela construção que vai nos trazer paz, que vai nos garantir, vamos dizer assim, uma qualidade de vida. O que nem sempre encontramos lá fora, o Evangelho vai apontando para nós como possibilidade de construção no campo íntimo. Então, nós trabalhamos vários aspectos nessas últimas semanas e hoje nos propusemos a refletir, então, sobre essa questão que vai envolver do versículo 9 ao 14, quando Jesus diz assim: então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa de meu nome. Nós vamos trabalhar, como nós afirmamos, alguns aspectos, e que efetivamente existem muitos outros, de acordo com o entendimento daquele que lê, daquele que ouve, daquele que mergulha nas letras, no seu sentido de interpretar em espírito e verdade. Quando Jesus coloca para nós que então vos hão de entregar para serdes atormentados, quem que vai nos entregar? Porque nós temos que nos colocar aqui dentro do texto, observando o contexto da conversa entre Jesus e os discípulos. Se ele está falando para os discípulos, conforme o sermão profético, nesse momento ele fala para nós, que somos os aprendizes que estamos ansiosos e suplicando o entendimento, a orientação. Por que ele vai dizer que e então vos hão de entregar para serdes atormentados? Porque a partir do momento em que o espírito começa a valorizar os seus conflitos, ele começa a entender a importância da dor, a dor passa a ter uma outra conotação no seu sentido de trazer uma metodologia educacional. Porque a dor, quando ela é tratada apenas no campo da verificação, muitas vezes as nossas expressões perpassam muito mais o campo do orgulho ferido,
aonde, pelo orgulho ferido, a gente acaba não aceitando a visita da dor, porque nos sentimos como vítimas, nos sentimos como injustiçados. Na realidade, então, ensina-nos Emmanuel que esta reação é uma reação de extremo orgulho. Agora, quando o indivíduo começa a observar a dor como uma oportunidade em que a vida nos concede o ensejo de observar os limites, e observando então a dor como um anjo que bate na nossa porta para nos ensinar a humildade, ou seja, verificar limites, observar possibilidades de vencer, mas ao mesmo tempo se reeducar para não se revoltar, para não se indignar, a dor passa a ser um agente de extremo valor. E na última semana, se vocês se recordarem conosco, nós trabalhamos um texto de Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, quando citamos um determinado trecho em que Leon Denis coloca para nós de uma forma poética e numa análise de profundidade, que se nós tivermos o cuidado, sem fazer apologia da dor no seu sentido de que, olha, vamos correr atrás da dor, porque é a dor que nos liberta, mas se nós observar com olhos de ver, no fundo, não é possível evoluir sem a dor. Desde que nós estejamos, conforme afirmamos, procurando observar a dor como auxílio, como oportunidade, como desafio, conforme colocou o nosso amigo Arnaldo no chat. Muito obrigado, Arnaldo. Inclusive, agora ele coloca dor libertadora, porque num primeiro momento a dor visita a alma infantil para que ela se desperte. Quando ainda somos servos, quando, nos ensina Paulo de Tarso, nos conscientizamos da paternidade divina, do amor que dimana de Deus, tendo nele o Senhor, o nosso Pai, a gente começa a observar que o Pai não nos concede a dor. É a nossa marcha evolutiva que efetivamente nos candidata à dor. Então, a gente sai daquela condição de vítima, do coitadinho, e passamos a olhar a dor, inclusive verificando que o Pai, filosoficamente, estende as mãos, através das oportunidades que a vida nos oferece, para que a gente segure na mão de Deus, como fala os religiosos, e possamos seguir, ou seja, dinamizando a nossa fé, nos robustecendo internamente, nos fortalecendo para dar um passo adiante. Este é o entendimento do filho, do herdeiro, que observa sempre a misericórdia da providência divina nos ajudando. Diferente do servo, aquele que no estágio anterior precisava da dor, mas de uma dor muito mais dor física do que efetivamente uma dor moral. Da dor doença, da dor escassez, da dor enfim, para que ele pudesse então chegar no segundo estágio de filho. Aí nesse momento a gente pode trazer aqui o pensamento de Jesus definido no capítulo 11 de Mateus, versículo 28. Vinde a mim, vinde a mim. O vinde a mim é a expressão de misericórdia. Para que depois Jesus continue o texto dizendo: mas tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. Esse terceiro estágio é aquele estágio em que antes servos, depois filhos, para num terceiro estágio, quando o filho entra em plenitude com o amor de Deus, ele passa a buscar a dor. Aí é que entra o estágio do sacrifício que nós, quantos seres humanos, no nosso atual estágio evolutivo, estamos anos-luz de entender o que vem a ser realmente o sacrifício.
Por isso é que nós entendemos Jesus nesse momento que nos diz: misericórdia quero, sacrifício não. Ele está falando por nós, ele está se projetando no seu sentido de um mestre que consola e observa a fragilidade ainda da humanidade. Mas são pontos para que a gente possa ir devagarzinho, refletindo, não é? Eu vou dar um tempo na minha exposição para voltar ao chat. O Arnaldo está dizendo assim: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Muito bem, Arnaldo, você buscou a essência do pensamento de Leon Denis, não é mesmo? Nós trabalhamos na semana passada e você colocou essa mesma frase. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. E aí me faz lembrar agora aquele episódio em que Emmanuel inspirou a Chico responder uma questão numa entrevista que ele concedeu para amigos de São Paulo. Chico disse assim: a dor é uma invenção dos homens. Não foi Deus que inventou a dor. Porque se Deus tivesse inventado a dor, Deus não permitiria que o homem inventasse a penicilina, que ele desenvolvesse o anestésico. Observem bem, então somos nós, seres humanos, é que efetivamente avocamos a dor, não é? Somos nós é que trazemos para nós o sofrimento, para ficar pleno com o pensamento do Arnaldo. Somos nós é que trazemos o sofrimento. E aí, se vocês se recordarem, nós trouxemos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os aflitos, quando os Espíritos nos ensinam que a dor, na realidade, então, precisa ser apreciada, porque ela, na realidade, tem a função de nos ajudar no processo de agigantar a fé, fortalecer a fé. Portanto, existe o bem e o mal sofrer. Bem-aventurados os aflitos, Jesus está se referindo àqueles que lidam com o sofrimento, com a aflição, com esta ótica pedagógica, com esta noção de valorização da escassez, da dificuldade. Aí, inclusive, a gente vai observar por que os grandes avatares da humanidade sempre optavam por uma vida mais regada, uma vida destituída dessa complexidade do Império Romano e se dedicaram muito mais aos planos da simplicidade, da renúncia dos prazeres, das questões que fazem parte dessas expressões romanas. E sempre quando falo das questões do mundo, eu trago Roma para que a gente possa fazer um contexto com o próprio movimento do Evangelho aos tempos de Jesus, quando ele vem falar do reino de Deus e a referência para os homens era o Império Romano, não é? Então, só apenas para uma alusão contextual, para que a gente possa entender o porquê das expressões que utilizamos, não é? Então, Arnaldo ainda coloca o seguinte: pela dor adquirimos a têmpera necessária para prosseguirmos. Se não nos deixarmos conduzir pelo sofrimento, nossa primeira reação em geral é a revolta. Isso mesmo, meu amigo. Você foi assim, muito feliz na exposição, não é mesmo? Mas então a alma em se despertando, o que vai acontecer? O despertamento, ele tem a ver com a iluminação. O despertamento no seu sentido de apenas filosófico? Não. Nós estamos falando do despertamento em nível filosófico e científico. Porque se for só filosófico, ainda não é suficiente para iluminar. Iluminar a si mesmo e iluminar ao semelhante. Então, vamos pensar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sempre batemos nesse ponto, porque o conhecer verdade
É questionar, receber e depois viver, aplicar. Então, no seu sentido de que quando nós atingimos uma possibilidade de começar a irradiar luz, o que vai acontecer em seguida? A treva se apresenta. Porque, diga-se de passagem, até o correto seria dizer que a luz resplandece nas trevas. É necessário a noite escura nos zimbório para que as estrelas possam resplandecer e se tornarem astros nobres e soberanos no espaço sideral. E é um equívoco nosso quando estamos nesse processo da iniciação, da transformação, da iluminação, imaginarmos que a nossa vida passará a ser uma vida sem problemas, uma vida sem dificuldades. Até diga-se de passagem, eu costumo dizer que muitas vezes, quando a gente começa a tomar tento, aqui em Minas a gente fala assim, quando a gente começa a entender o processo, em alguns casos fica parecendo que a dificuldade se agiganta, não é? É muito interessante. Você começa a querer promover uma mudança, parece que os empecilhos ganham corpo. Não é? Os impedimentos de ordem exterior, o apulpo, a crítica, enfim, mecanismos que vêm como que testar, bater na porta daquele que quer entrar para o templo interior, para fazer de tudo para que não haja mudança. E muitas vezes a gente costuma, como místicos, né? Ou como religiosos tradicionais espíritas, costumamos a transferir essa responsabilidade para o plano espiritual. Eu queria ir à reunião, mas teve um obsessor que fez tudo para mim não ir. E eu não dei conta, não fui à reunião. Nossa, e o obsessor é meu marido. O obsessor é minha esposa, meu filho, é meu patrão. Aí a gente tem que incorporar o obsessor em alguém, não é mesmo? E na realidade, esse é um grande equívoco de nossa parte. Porque se a dificuldade começa a te visitar para impedir que você continue no processo da mudança, porque requer estudo, investimento, suor, lágrima, testemunhos, isso garante para nós que estamos optando pelo bom caminho. É o bom combate. Não é? Porque quando está tudo no marasmo, vamos tomar cuidado que tem alguma coisa de errado. O mundo atual que nós estamos mergulhados, o tempo todo está nos desafiando para a vivência do Evangelho. Não é verdade? O que vocês acham? Ontem nós terminamos uma reunião de estudo do Evangelho lá na nossa querida casa, aqui em Belo Horizonte, que a gente carinhosamente chama de FEAC. Aí 2 companheiras nos procurou ao término da atividade. A gente já tinha fechado o centro, já estava lá nas últimas despedidas. E a companheira nos pediu que pudesse conversar com ela depois, marcar um atendimento fraterno, porque já tinha alguns anos que ela estava ali na casa, mas ela ainda tinha alguns conflitos em viver o Evangelho. E ela queria resolver isso. Aí nós afirmamos para ela, olha, nós vamos agendar sim. Depois nós vamos escolher um bom horário, enfim, dentro da dinâmica do atendimento que a gente participa como tarefa bendita na nossa casa. Mas no finalzinho ainda nós brincamos com ela. Pois é, aí vamos fazer o seguinte, num primeiro momento eu te escuto. E num segundo momento você me escuta? Ela disse assim, por quê? Primeiro eu falo, depois você me aconselha? Aí eu, de uma forma muito carinhosa e até brincalhona, disse para ela, não, porque você vai me perguntar como viver o Evangelho. Aí depois que você me perguntar, eu vou ouvir, vou orar, vou pedir aos Espíritos que te inspirem a encontrar a resposta. E depois, quando chegar a minha vez, eu vou te perguntar também como viver o Evangelho. Porque esse é o nosso desafio.
E não é porque nós temos anos de doutrina, de vivência, é que a gente já vai ter a receita pronta. Porque viver o Evangelho é um desafio, porque a vida nos concede surpresas o tempo todo. A vida o tempo todo vai nos perguntar se nós estamos realmente dispostos a viver o Evangelho. Por isso é que nós vamos aprendendo com Allan Kardec que a doutrina espírita é uma chave. É uma chave para que a gente possa utilizar para abrir a pedra fundamental da revelação que está simbolizada no Novo Testamento. Mas não é aliás, me perdoe, no Antigo Testamento, no Pentateuco Mosaico. Ué, mas e o Evangelho? O Evangelho é a dinâmica vivencial do que está simbolicamente guardado e que nós estamos, com a doutrina espírita, gradativamente abrindo no que remonta ao nosso êxodo, a nossa desvinculação com o paraíso, o mergulho na terra, a reencarnação, o comer da árvore do paraíso, a árvore da ciência do bem e do mal, descobrindo a verdade. Quando descobre-se a verdade, nós nos sentimos nus. Muitas vezes precisamos de aliar a razão e o sentimento. Eu estou trabalhando aqui de uma forma simbólica, rápida, para a gente observar que o Senhor, muitas vezes, ele tem que ser o Senhor dos exércitos. Só que antigamente era guerra entre filisteus, entre os gentios, os judeus. E essa guerra toda, na realidade, que embora tenha sido histórica, lá atrás, após o período mosaico, mas essa realização é toda de ordem íntima. E, efetivamente, o Evangelho representa uma proposta de colocarmos amor nesta vivência. Por isso é que o Evangelho Kardec nos apresenta como a revelação do amor. E Jesus veio ao mundo para viver o amor. Portanto, conectados com Ele, vivendo o amor, nós estaremos como que promovendo um grande casamento entre o Filho e o Pai. Jesus é o esposo da humanidade. O Evangelho é o casamento da humanidade com o Cristo. Então são pontos que nós estamos ainda muito distantes de entender. Por isso é que vamos estudando devagarinho, com perseverança, com cuidado, sem polêmicas. Ninguém é dono da verdade. Nós estamos todos na mesma injunção operacional, embora em departamentos diferentes. Então, o que vai acontecer? Vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa de meu nome. Procurar viver o Evangelho, nós vamos encontrar a morte, uma morte dolorosa. É aquela morte daqueles valores que nos aprisionam no nosso egoísmo, que nos vinculam à retaguarda. Se não houver essa morte, não tem vivenciação, não tem ressurreição. Então a morte aqui é a crucificação. E se crucificaram o Mestre, se odiaram o Mestre, efetivamente o que vão fazer conosco? Então são pontos que nós poderíamos nesse momento refletir. Não é verdade? E aí, meus queridos amigos, para a gente não ficar apenas nos planos da reflexão, nós trouxemos um pequeno trecho de uma carta de Chico Xavier, endereçada a Vantuil de Freitas, em 1944, em novembro, exatamente no dia 23, quando ele traz as seguintes considerações, e eu gostaria de trazer para que a gente possa fazer a associação. O que dizes referentemente, Chico falando para Vantuil, a atitude de certos confrades
que descambam para o terreno das provocações declaradas, é a cópia do que sinto também. É muito triste vermos companheiros com tantas expressões de cultura evangélica arvorarem-se em lutadores e combatentes sem educação. Logo que houve o agravo da sentença, se referindo ao caso de Humberto de Campos, observando a agressividade de muitos, escrevi mais de 50 cartas privadas e confidenciais aos amigos da doutrina, com responsabilidade na imprensa espiritista, rogando a eles me ajudarem, por amor de Jesus, com o silêncio e a prece, e não com as defesas precipitadas. E confesso-te que algumas dessas cartas foram escritas com lágrimas por mim. Tal a desorientação de certos amigos que facilmente se transformam em provocadores e ironistas, esquecendo os mais comezinhos deveres cristãos. Observemos as expressões de Chico nessas palavras. Vantuil vivia as dificuldades diante, como presidente, como diretor da FEB, diante da atitude de certos confrades que percorriam o caminho das provocações declaradas. E ele sentia a mesma coisa também. Ele estava sendo acusado na época, ele estava sendo processado pela família de Humberto de Campos. E vale aqui um convite para quem não conhece essa história, pesquisar na biografia de Chico Xavier o que ele vivenciou naquele período. E aí o Chico vem dizer que à medida em que houve um agravo na sentença, ele começou a observar a agressividade no meio espírita. E aí ele começou a escrever. Aí ele diz que escreveu mais de 50 cartas privadas, confidenciais, para aqueles espíritas que tinham responsabilidade com a imprensa espírita, rogando a eles que ajudassem o Chico. Com o quê? Com defesa? Não. Cuidando do Chico? No seu sentido humano? Não. Mas convidando-os a ajudar o Chico com o silêncio e a prece. Meu Deus, observemos a postura do Chico. Por quê? Ele ainda vai dizer que essas cartas foram escritas com lágrimas. Porque ele estava diante de uma desorientação dos espíritas, diante de um processo que, na realidade, o responsável era ele, no seu sentido humano. E ele não queria que ninguém o defendesse. Porque, diga-se de passagem, Emmanuel ensinou a Chico que o médium que se defende está em trevas. Meus amigos, observemos. O médium que se defende está em trevas. Aí, eu peço ao Arnaldo que coloque mais um no chat, mais um trecho, quando vai dizer assim o Chico: assevera o nosso Emmanuel que na tarefa mediúnica não podemos agradar a todos, mas não devemos desagradar a ninguém. Agradar a todos é pretensão, é orgulho, é vaidade. A tarefa mediúnica, o médium que quer unanimidade, ele está distante do entendimento quanto à tarefa mediúnica. Por isso é que nós temos uma diversidade de médiuns, como o Chico foi um deles. Porque a nossa tendência é o tempo todo falar que o Chico foi o maior deles. O Chico foi um médium que se tornou um médium evangelizado
que tinha uma tarefa específica, mas quantos que não são conhecidos que exerceram o mandato mediúnico do silêncio e por isso foram vitoriosos em si mesmos, cada um na sua, e por isso diversidades. Mas o Chico aqui, como ele tinha um compromisso com o povo, o trabalho dele tinha que atingir a massa, ele entendeu com Emmanuel que ele não podia agradar a todos, como não agradou a todos. Mas ele aprende com Emmanuel que o médium não pode desagradar a ninguém. O médium não pode desagradar a ninguém. O que ele quer dizer? A responsabilidade do silêncio, a responsabilidade da educação, a responsabilidade da nobreza do caráter, das posturas, a responsabilidade da vivência cristã, foi o que ele colocou aqui no texto. Vamos refletir com muito carinho, porque muitas vezes o nosso comportamento ele está em dissonância com todo o mecanismo operacional do crescimento. Se você quer crescer espiritualmente, busque primeiro o reino de Deus, porque o resto vos será acrescentado. Foi Jesus quem disse. Você buscar o reino de Deus é viver, é estabelecer metas e aplicá-las na sua intimidade, sabendo que o mundo, o seu próprio mundo interior, vai se sentir desconfortado, porque existe no seu reino interno virtudes e dificuldades. Quando você implementa um trabalho na virtude, dentro de você mesmo vai haver manifestação reativa contra. Imagine no mundo lá de fora. É aí que está o mecanismo que nós precisamos de parar e sem nenhum laivo, sem nenhuma projeção mística ou teológica, sem nenhuma vinculação a questões que são muito mais da forma do que da essência, refletirmos que a treva, a dificuldade, o limite vai se apresentar para que você prove para você mesmo, para que você viva em você mesmo a equação do perseverar até o fim. Observemos, nós estamos aqui na sala há quanto tempo? Os princípios básicos da doutrina espírita e do Evangelho, nós estamos caminhando para o encontro de número 60. 60. Aqueles que estão desde o início sabem que nós não temos pressa, não temos pretensão, e nós temos sim um sentimento que este movimento de estudo, ele visa apenas um instante de bem-estar entre nós, mas também um pequeno convite para que a gente comece a valorizar o instante em que estamos vivendo, para que esse instante possa trazer valores que nos fertilize e, acima de tudo, para que a gente possa colocar o pé no caminho e ir adiante na batalha interna, na batalha do cristianismo, na nossa morada íntima. Então Jesus vai dizer: vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão. O Chico aqui estava como que vivendo um processo de morte. Quantas vezes nós morremos? Nós morremos nas nossas cruzes, porque elas são doridas. Muitas vezes as nossas cruzes, elas deixam profundas marcas e nós somos desafiados a dar reviravolta, a nos engrandecermos nas linhas do perdão, a sobrepor a traição, o abandono, a escassez. Mas uma das coisas que realmente, das emoções e dos sentimentos que mais deixam dificuldades na nossa intimidade
É quando somos visitados por estes ataques. E então nós gostaríamos de, dentro dessas reflexões, pedir a permissão para vocês, porque nós escolhemos um trecho do livro Boa Nova, na lição 10ª, intitulada Perdão, quando Jesus dialoga com os discípulos, com Simão Pedro, e vai falar sobre o perdão. E aí eu gostaria de, antes de ler esse pequeno trecho, falar sobre o perdão que somos convidados a exercitar para com os semelhantes, o perdão das ofensas, como também o perdão a si mesmo. Nós precisamos de entender isso, porque precisamos de aprender a nos perdoar, para que a gente se revigore e continue na senda. Pedro pergunta assim: é verdade? Ele pergunta assim, só um instante, por gentileza. Ele fala assim: mestre, a quem as explicações da hora calavam profundamente, nos acontecimentos mais fortes da vida, não deveremos então utilizar as palavras energéticas e justas? Jesus diz assim: em toda circunstância convém naturalmente que se diga o necessário, porém é também imprescindível que não se perca tempo. Senhor, vossos esclarecimentos são indiscutíveis. Entretanto, preciso acrescentar que alguns dos companheiros se revelaram insuportáveis nessa viagem a Nazaré. Uns me acusaram de brigão, Felipe falando, e desordeiro. Outros de mal entendedor de vossos ensinamentos. Se os próprios irmãos da comunidade apresentam essas falhas, como há de ser o futuro do Evangelho? O mestre refletiu um momento e retrucou: estas são perguntas que cada discípulo deve fazer a si mesmo. Mas com respeito à comunidade, Filipe, pelo que me compete esclarecer, cumpre-me perguntar-te se já edificastes o reino de Deus no íntimo do teu espírito. É verdade que ainda não, respondeu hesitante o apóstolo. De dentro dessa realidade, podes observar que se no nosso colégio fosse constituído de irmãos perfeitos, teria deixado de ser irrepreensível pela adesão de um amigo que ainda não houvesse conquistado a divina edificação? Ambos os discípulos compreenderam e se puseram a meditar enquanto Cristo continuava. O que é indispensável é nunca perdermos de vista o nosso próprio trabalho, sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade do coração. Se nos labores da vida um companheiro nos parece insuportável, é possível que também algumas vezes sejamos considerados assim. Temos que perdoar aos adversários, trabalhar pelo bem dos nossos inimigos, auxiliar os que zombam da nossa fé. Nesse ponto de suas afirmativas, Pedro atalhou dizendo: mas, para perdoar, não deveremos aguardar que o inimigo se arrependa? E o que fazer na hipótese de o malfeitor assumir a atitude dos lobos sob a pele de ovelha? Pedro, respondeu Jesus, o perdão não exclui a necessidade da vigilância, como o amor não prescinde da verdade. A paz é um patrimônio que cada coração está obrigado a defender, para bem trabalhar no serviço divino que lhe foi confiado. Se o nosso irmão se arrepende e procura o nosso auxílio fraterno, amparemo-lo com as energias que possamos despender.
mas em nenhuma circunstância cogites de saber se o teu irmão está arrependido. Esquece o mal e trabalha pelo bem. Quando ensinei que cada homem deve conciliar-se depressa com o adversário, busquei salientar que ninguém pode ir a Deus com um sentimento de odiosidade no coração. Não poderemos saber se o nosso adversário está disposto à conciliação. Todavia, podemos garantir que nada se fará sem a nossa boa vontade e pleno esquecimento dos males recebidos. Se o teu irmão infeliz se arrepender, estejamos sempre dispostos a ampará-lo e, a todo momento, precisamos e devemos olvidar o mal. Foi quando, então, fez Simão Pedro a sua célebre pergunta: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim, que lhe hei de perdoar? Será até 7 vezes? Jesus respondeu-lhe calmamente: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, meus amigos, se vos disserem, então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa de meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. É o período das mudanças, é o período dos testes. E se o teste vem através do nosso semelhante, aprendamos a suportar o teste. Aprendamos a compreender o irmão. Aprendamos a perdoar as ações, os sentimentos, os pensamentos, as falas que dimanam destes irmãos, porque em alguns casos eles serão apenas instrumentos, é o que eu costumo dizer. Muitas vezes o indivíduo entra numa sintonia complicada e nem ele mesmo se dá conta. E ao invés de observar apenas o que ele está trazendo, nós ficamos presos nele. Nós ficamos vinculados ao interlocutor, ao agente, e ele muitas vezes não sabe o que faz. Por isso Jesus na cruz disse: Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E aí, nesse momento, a gente observa que nesse período de dificuldades, de escândalos, a traição se faz o tempo todo. Observemos no âmbito social como as pessoas adquirem um vício da mentira. Já viram falar da mentira social? Ô, fulano, como é que você está? Que saudade de você. Porque encontrou com ela na rua, mas nem lembrava dela. Outro dia uma companheira me falou que postou uma foto do pai dela, um senhor nonagenário, e aí pelo Facebook apareceu um monte de familiares que ela nem se dava conta que estava encarnado ainda, para falar da saudade do pai dela, da devoção, do respeito, do carinho que eles têm com o pai dela. E a maioria deles tem mais de 15 anos que não visita o pai dela, que não telefona, que não passa um fax, um e-mail para saber a notícia dele. Que saudade é essa, gente? Vamos observar como que nós priorizamos a nossa vida, o nosso individualismo, o nosso egoísmo. E aí, socialmente, eu minto. Não é? Eu estava pensando em você. Gente, vamos começar a refletir. Aí, muitas vezes, as pessoas, entre elas, nos grupos, aí quer convidar um para ir na sua casa, ele faz parte de um grupo maior e você não quer convidar os outros, aí você fala para ele: olha, eu vou te chamar, mas você não fala para os outros que você veio aqui em casa. Aí depois ele encontra com os outros: onde você estava? Eu fui na casa de Beltrano, e na realidade ele estava na casa de fulano.
Aí daqui a pouco o filho encontra com o filho do outro e fala: ontem eu fui na casa do titio. Aí o filho conta depois: fulano esteve na casa do fulano. Ué, mas eles tinham me contado que ele estava na casa do Beltrano. E muitas vezes as relações são estabelecidas num diapasão mentiroso, num diapasão falacioso. Isso tudo para que não haja um desafio e uma perda de possibilidade. Aí a gente se ajusta. E aí depois a gente vai falar da corrupção dos políticos, da mentira dos líderes. E nós estamos mentindo, e nós estamos corrompendo as nossas relações. Nós estamos corrompendo os nossos compromissos. Nós estamos adulterando o reino de Deus. E como que eu quero buscar perfeição dos políticos, equidade na sociedade, justiça nos impostos, no investimento dos impostos? O clamor popular, na realidade, expressa o clamor dos indivíduos, que na realidade expressam em legitimidade com as leis da liberdade, da democracia, estão lutando por um mundo mais ajustado, o que é plenamente correto, mas que nós não saiamos para as ruas esquecidos que devemos percorrer as ruas da intimidade para vivenciar o Evangelho em cada quarteirão, em cada esquina, em cada bairro, em cada cidade da nossa cidadela espiritual, porque é muito fácil transferir para o outro o que nos compete realizar, principalmente no que remonta ao reino de Deus. E todas as vezes que então promovermos estas alterações em nível íntimo, não tenhamos dúvida de que vamos encontrar falsos cristos e falsos profetas para tentarem, de alguma forma, nos desviar dos caminhos. Quem são eles? Eu os convido para estar conosco na próxima semana, no próximo programa, no que remonta ainda à conclusão da primeira parte do primeiro capítulo 24, que trata do sermão profético, o princípio das dores, aonde estaremos de alma e coração, suplicando a Jesus que nos atenda, que nos abençoe, para que cada vez mais possamos compreender o que nos compete realizar dentro do mecanismo da nossa vida. Queridos irmãos, eu agradeço de coração pela paciência, pela participação, pelas reflexões, pelas vibrações de todos. Que nesses momentos finais do nosso programa, da nossa participação, da nossa interação, possamos agradecer a presença dos benfeitores espirituais, estas almas que nos velam, que nos acompanham, que nos inspiram, que nos protegem, muito mais do que imaginamos. E como nesse momento eles se encontram felizes, porque nós acendemos uma chama do Evangelho na nossa intimidade, nos nossos lares, nesse momento que estamos nos intercambiando com os diversos planos da vida. Que aqueles irmãos que se encontram em dificuldade possam ter em nós o carinho, o respeito, acima de tudo o estímulo. Aqueles companheiros que encontram-se estudando a doutrina e o Evangelho no plano espiritual e que estiveram conosco nesse programa, nós os convidamos para voltar, para que a gente possa dinamizar, aumentar essa rede de fraternidade, essa rede do bem. E aqueles que nos tutelam, nós suplicamos, estejam conosco, nos ajude, principalmente nos afastando do vício da indiferença,
daqueles aspectos trevosos da ilusão, que eles nos ajudem sempre a caminharmos confiantes na direção do nosso Senhor, para que, conforme afirma Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, Ele, o Cristo, morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Que a vida se faça nova, que a esperança seja a estrela guia de todos nós. Muito obrigado. E assim nos despedimos, suplicando por fim que Maria Santíssima esteja conosco, a veleira, a mãe, a nossa augusta protetora. Muito obrigado. Até a próxima oportunidade. Que assim seja.